Bom, agora com exclusividade aqui na Rádio Bandeirantes, os números, a pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa, não é? A jornalista Thaís Freitas, apresentadora do Jornal Gente, com exclusividade apresenta a partir de agora os números para este segundo turno e tem vinheta aqui, não é? Das eleições 2020. Rádio Bandeirantes, nas eleições 2020. É isso aí, Danilo. Boa tarde, Danilo, Cláudio Humberto, Lana Canepa. E olha, é um prazer estar com vocês no Bastidores do Poder nesse dia aqui em que a gente está agora com essa pesquisa saindo do forno e que a gente vai divulgar para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. O segundo turno foi domingo agora e hoje, terça-feira, nós já temos aqui o levantamento do Instituto Paraná com intenções de voto para o segundo turno em São Paulo. Danilo, põe a trilha de eleição para criar expectativa? Vamos lá. Bem, essa aqui é a situação eleitoral para o Executivo Municipal no segundo turno. Paraná Pesquisas fez esse levantamento com o levantamento no TSE, número 09589/2020, São Paulo, tudo registrado, tudo certinho. É claro que é uma pesquisa aqui muito mais simples do que as pesquisas anteriores, porque envolve apenas 2 candidatos, mas tem muita coisa para a gente levar ao nosso ouvinte. Primeiro, os 2 quadros, os quadros principais. Bruno Covas versus Guilherme Boulos, envolvendo nulos, brancos e indecisos não responderam. Nessa situação, Bruno Covas, prefeito candidato do PSDB, tem 50,3% das intenções de voto. Guilherme Boulos tem 31,5% das intenções de voto. Nulos, brancos ou nenhum dos dois, 12,4%. Não sabem ou não responderam, os indecisos somam agora 5,8%. Então, na pesquisa que considera brancos, nulos e indecisos, Bruno Covas tem 50,3%, Guilherme Boulos tem 31,5%. Agora, a gente sabe que a disputa do segundo turno tem que somar 100%, excluindo brancos, excluindo nulos. Qual é o quadro eleitoral nesse momento? Bruno Covas tem 61,5% dos votos na intenção de voto, medida pelo Instituto Paraná. Guilherme Boulos tem 38,5%. Cláudio Humberto, Lana Canepa, a análise agora desses números que acabaram de chegar, estou conhecendo também junto com vocês. O Instituto Paraná acabou de mandar para a gente aqui o levantamento que foi concluída agora há alguns minutos e que mostra Bruno Covas saindo com uma vantagem bem considerável em relação a Guilherme Boulos, não é? O que vocês leem aqui desses números? Saindo do forno, né? Quentinha mesmo aí essa pesquisa. É importante observar nessa pesquisa o detalhe dos votos válidos, né? Que você deu, que são esses números bastante expressivos em favor de Bruno Covas. 61,5% dos votos válidos seriam dele neste momento, se o segundo turno fosse realizado hoje, e Guilherme Boulos ficaria com 38,5% dos votos válidos. A pesquisa apresenta várias nuances, né? Uma delas é com relação à rejeição de cada um dos candidatos. A rejeição de Guilherme Boulos, ou seja, responderam que não votaria nele de jeito nenhum para prefeito de São Paulo, 47,9% dos entrevistados. Quase 48% dos entrevistados têm rejeição absoluta pelo candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Com certeza votaria nele apenas os 20,5%, que é basicamente a votação que ele teve domingo passado, e admite votar nele 27,5%, o que é um número bastante positivo, né, se você considerar o total de candidatos que ficaram no meio do caminho. Quando se referem a Bruno Covas, 34,7% votaria nele com certeza, que também com algum ganho reproduz a votação de domingo. Admitem votar nele 29%, e a rejeição dele, não votaria em Bruno Covas de jeito nenhum para prefeito de São Paulo, 34,7% dos entrevistados. Enfim, nesse caso, apenas 0,1% dizem que não conhece suficientemente o Bruno Covas para opinar sobre isso, 1,5% não sabe, não opinou.
o que demonstra que começa a ficar estratificada mesmo a situação eleitoral que vai ser vivida por esses dois candidatos e toda a população de São Paulo no segundo turno. Eu pego o gancho do poderia votar nele para prefeito de São Paulo. Então, Bruno Covas tem 29, seria uma herança, né, de outros candidatos, e poderia votar nele para prefeito de São Paulo 27,6 para o Guilherme Boulos. O eleitor que respondeu à pesquisa, que tem mais aprovação do Bruno Covas, aprova mais o Bruno Covas, está dividido ali entre sexo masculino e feminino, igual o percentual. 34,6, 34,8. Não votaria nele de jeito nenhum para prefeito, aí ele tem uma rejeição maior entre o sexo masculino, 38% contra 31%, estou falando do Bruno Covas. E, principalmente, a aprovação a idade de 45 a 59 anos foi o pessoal que mais disse que com certeza votaria em Bruno Covas para prefeito de São Paulo, segundo a pesquisa que acaba de ser divulgada. Um outro ponto importante também é a aprovação ali do Boulos entre os mais jovens, de 16 a 24 anos, 30% dos entrevistados disseram que com certeza votariam nele para prefeito de São Paulo. Então, um tem um público mais jovem, o outro, segundo a pesquisa, tem o apoio do pessoal entre 45 e 59 anos. Aqui, entre pesquisadores, entre entrevistados homens e mulheres, o número também está bem parecido para o Boulos. Esse é o cenário da pesquisa divulgada agora há pouco. Eu queria chamar. Vai aí, Danilo. Não, eu queria só colocar em discussão aqui também, Thaís, com o Cláudio, com a Alana, porque o PT e o PCdoB declararam apoio para o Boulos no segundo turno em São Paulo, né? Pela primeira vez desde 88 que o Partido dos Trabalhadores apoia um candidato de outra legenda no segundo turno das eleições aqui na capital paulista, não é? Qual a influência do apoio, não é isso que eu quero colocar aqui na discussão, o que de fato, não é? O Lula, por exemplo, declarou hoje no Twitter, não é? Que o voto em Boulos é um compromisso histórico para petistas, esquerdistas, progressistas e todos aqueles que querem restabelecer a democracia no Brasil. Qual a opinião de vocês com relação a esse apoio que Guilherme Boulos vem recebendo aí para o segundo turno? A campanha do segundo turno está começando agora, não é, Cláudio? Nesse instante. Então, esse tipo de tweet que foi publicado hoje ainda não é refletido aqui na pesquisa do Instituto Paraná. A gente conversou muito, Cláudio, sobre de onde viriam os votos para Bruno Covas e para Guilherme Boulos agora no segundo turno, pensando no contexto de Márcio França, de Russomano, de Gilmar Tato, Mamãe Falei e daqueles outros que tiveram uma intenção menor, uma quantidade menor de votos no primeiro turno. Pelo que a gente vê hoje aqui na pesquisa do Instituto Paraná, o quadro é o seguinte: o Bruno Covas, no primeiro turno, teve 32% dos votos, arredondando, sem dar a segunda casa decimal. 32% dos casos, 32% dos votos. Na medição do Instituto Paraná tem 50%, ou seja, ele cresceu 18 pontos percentuais. Guilherme Boulos tinha 20, foi para 31, ou seja, cresceu 11. Na divisão daquele bolo de votos que não foram conferidos nem a Covas nem a Boulos, nesse momento Covas conseguiu uma fatia maior do que Boulos. E como já saiu na frente numericamente no primeiro turno, é por isso que ele tem essa vantagem aqui considerável sobre Guilherme Boulos. Na medição do Instituto Paraná, eu repito, 50,3 Covas, 31,5 Boulos, brancos e nulos 12, não sabe não responderam 6%. Isso pode ser explicado também pela alta rejeição de Guilherme Boulos, né? Na ordem de 47,9%, 48% de rejeição. Isso explica o fato de grande parte do eleitorado dos demais candidatos que ficaram para trás optarem pelo candidato Bruno Covas. Sem dúvida nenhuma, acho que tem a ver com isso mesmo, né? Eu acho que agora que as coisas começam a se desenhar, né, tem o apoio que não deixa de ser significativo do ex-presidente, que tem eleitores e admiradores em São Paulo, com toda certeza. Não foi suficiente essa força do ex-presidente para alavancar a candidatura de Gilmar Tato, que teve apenas 8%, cerca de 8% dos votos, né? E o próprio Guilherme Boulos, na entrevista que nos concedeu ontem, ele meio que relativizou o apoio do ex-presidente, né? A Thaís Freitas perguntou ao Boulos como é que estava a expectativa desse apoio, e ele, fez um enorme esforço para nem sequer citar o nome do ex-presidente. Ele deu a resposta genérica número 4, não é, Cláudio? Que todos os candidatos dão.
nós não vamos recusar apoio de ninguém, o importante é o apoio do eleitor, essa é a número 4. Isso, exatamente. Olha, estamos aqui esperando o apoio de todos que queiram ajudar na mudança, não sei o que e tal. E ele deu ali uma diminuída de importância nesse apoio do ex-presidente. Ele certamente sabe o que faz, mas quando o Boulos faz isso, esperto como é, na verdade ele está querendo não fechar portas, porque ele sabe que o petismo, o lulismo e tal, sofre grande rejeição da população de São Paulo. É bom lembrar que a eleição para prefeito de São Paulo em primeiro turno de João Dória decorreu muito disso, né? Do antipetismo fervoroso do candidato Dória naquela ocasião. Então, o Boulos sabe disso e tentou diminuir aí a importância do apoio de Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, apoio que não tem importância nenhuma é do PCdoB, que também foi anunciado hoje, né? O candidato do PCdoB teve 0,2% dos votos, mas já anunciou apoio ao Boulos, não vai afetar em absolutamente nada, é uma transferência de votos natural. O eleitor do PCdoB, com toda certeza, não votará no candidato do PSDB. Mas, enfim, o fato é que a maioria, a gente percebe, né, isso a pesquisa não afere no detalhe, mas a gente percebe tranquilamente a transferência de votos da maioria dos eleitores de Russomano, de Arthur Duval, Mamãe Falei, e também de Márcio França, todos grande parte desses votos sendo conduzidos ali para o candidato Bruno Covas. E eu acho que esse assunto levantado pelo Danilo, viu, Lana, leva a gente a pensar o seguinte: qual de fato é hoje o peso político do ex-presidente Lula, não é? Porque quando ele saiu de Curitiba, quando estava preso, se falava, né, Lana, agora Lula vai incendiar o país. Não aconteceu nada. Na sequência, a eleição agora de 2020, o candidato do PT em São Paulo teve um percentual pífio de votação. O PT teve um desempenho muito ruim nas capitais, tem chance em Recife, mas fora disso não vai levar nada que seja ali de relevância no quadro político. Então, às vezes a gente também aqui discute muito, mas vai apoiar e não percebe que o tempo vai passando, personagens vão ficando maiores, outros vão ficando menores. E eu acho que nessa questão do tempo e pela história recente também, o peso político e a influência do ex-presidente Lula hoje tem menor relevância do que já teve há alguns anos, né? É importante a gente falar sobre esse assunto, porque nunca antes na história de São Paulo, e eu vou usar essa expressão de propósito, nunca antes o PT foi tão inexpressivo, né? Então acho que vale a gente mostrar os números. E o PT, o Partido dos Trabalhadores, teve a maior fatia do fundo eleitoral, dinheiro público para financiar a campanha. A maior fatia entre todos os mais de 30 partidos ali com representação. 202 milhões. Pois é, chegou a 360, viu, Cláudio Humberto? 365 para o PT e o PSL em segundo lugar com 364. E aliás, o PSL também, hein, Lana? Um desempenho medíocre. O PSL, né, gente? Caríssimo o custo dessa campanha para tão poucos votos. E aí o número do PT, de 257 prefeituras em 2016, eles caíram para 174. Minguando mesmo, né? Claro que o antipetismo é um movimento que teve força na eleição de 2016, mas que mostra agora que a esquerda continua minguando, não a esquerda de maneira geral, especialmente o Partido dos Trabalhadores. O PSL também teve um desempenho muito caro, muito investimento para pouco retorno. E o que a gente consegue perceber é que a eleição municipal tem uma característica única, que é: eu vou eleger quem vai resolver o problema da cidade, é muito próximo, então a questão ideológica pesa menos, né? Pelo menos o que indicam os especialistas é que nesse momento o eleitor olhou quem cuidou da cidade, quem enfrentou a pandemia, quem conseguiu se controlar a situação, né? Pandemia que inclusive hoje a gente vai mostrar no Jornal da Band, está ficando alerta, sinal vermelho, que o índice de transmissão está aumentando, o número de casos aumentando, internações aumentando. Então, acho que esse foi o prefeito que no primeiro turno conseguiu passar direto, poucos, e agora a briga vai para o segundo turno e a gente vai acompanhar. Só vou fazer aqui viu, Lana, fazer um parênteses, já que você citou isso, eu queria repetir um dado que hoje nos foi passado durante o Jornal Gente pelo presidente do Hospital Albert Einstein, que foi entrevistado na Rádio Bandeirantes hoje no Jornal Gente. Pelos números, né? Ele disse que nos últimos meses a média de internação no hospital era de 50 a 55 pacientes com Covid. Durante os últimos meses, no tal do platô, 50 a 55. E o hospital foi retomando gradativamente a sua rotina de atendimento de outras doenças que também não podem ser negligenciadas.
Hoje, de manhã, havia 93 pacientes internados no Einstein com Covid. Ou seja, a gente passou de 50 na semana passada para 93. É um aumento muito grande. Ele diz que ainda não dá para falar em segunda onda. Enfim, como a gente vai caracterizar ou carimbar o que está acontecendo agora, é uma discussão quase semântica. Mas, de fato, em hospitais particulares está havendo esse aumento, em hospitais públicos também, numa proporção menor, mas está. É um sinal de alerta que a gente tem que levar aqui ao nosso ouvinte. De uma semana para outra... Eu queria só falar um pouco sobre essa questão da esquerda, do PT, em declínio, etc. e tal. É porque, na verdade, é o seguinte, o PT está se transformando em página virada, né? Agora é o PSOL. O PSOL é hoje o PT da ascensão, né? Quando o PT ascendeu na cena política. Eu me lembro que quando o PT foi fundado, havia muita desconfiança. Os partidos de esquerda tradicionais torciam o nariz para o PT, até lançavam dúvidas se eles não estavam a serviço ali da ditadura, se o PT não estava a serviço da ditadura, não sei o quê, querendo dividir a esquerda, né? Porque a esquerda era PCB, PCdoB, né, e pronto, né? E hoje, ao longo dos anos, esses partidos de esquerda foram minguando, houve uma enorme transferência de eleitores e de filiados para o PT, que se transformou até chegar no poder, né? Cresceu até chegar no poder. Agora é a vez do PSOL, eu não tenho dúvida disso. Toda essa esquerda, ninguém imagine que a esquerda desapareceu. Pelo contrário, eu acho que há um processo de transferência de eleitores e também de filiados para o PSOL, vai se transformar no grande partido de oposição, ainda que não seja reeleito, não seja eleito no segundo turno em São Paulo. Boulos já é uma figura nacional, ele já está na eleição presidencial de 2022, ninguém duvide disso, ele será o grande representante da esquerda na eleição presidencial de 2022, por tudo que representa. E o PT vai continuar emagrecendo, né? Vai continuar encolhendo até desaparecer. Só um ponto importante, 2 números, tá? Um número relacionado ao que Thaís estava falando antes, e a gente levantou para o Brasil com os dados do Ministério da Saúde, o aumento no número de casos da semana passada com relação à anterior foi de 66%, tá? Os números do Ministério, a gente sabe, ataque hacker, teve uma instabilidade no sistema, então a gente ligou para o Ministério e eles disseram não, a partir de hoje o número é confiável. Número de casos, aumento de 66%. Esse é o retrato da semana passada com relação à semana anterior. E aí, a gente também estava olhando os números das eleições, obviamente, para o Jornal da Band, para ver que partidos subiram mais, que partidos desceram mais. O que o Cláudio Humberto está dizendo aí faz muito sentido. Olha o aumento expressivo do DEM. Teve um aumento de 186% a variação. Foi uma variação muito grande comparando 2016 com 2020. E o MDB, apesar de ser líder, tem 774 prefeitos, municípios no país, teve uma redução grande, até de 25% com relação à eleição anterior. Então, um eleitor que está olhando menos, de novo, eu volto a reforçar a sopa de letrinhas, que é a nossa carteira eleitoral, né, uma variedade, mais de 30 partidos, o eleitor olhando menos para isso nessa eleição e mais preocupado com as questões regionais do município, né? Olana, Cláudio e Thaís, quero colocar aqui na nossa conversa o Murilo Hidalgo, presidente do Instituto Paraná Pesquisas. Muito boa tarde, hein, Murilo? Boa tarde, Alina. É uma satisfação falar com os amigos da Rádio Bandeirantes. Bom, a Thaís revelou aqui, trouxe, né, abriu o Bastidores do Poder com os primeiros números aí para a corrida eleitoral à Prefeitura de São Paulo entre Bruno Covas e Guilherme Boulos. Quais os destaques que você pode apontar para a gente, Murilo, para essa primeira pesquisa aí para o segundo turno, não é? Antes das campanhas, não é, começarem, do horário eleitoral, retornar aí no rádio e na televisão? Olha, o Bruno Covas arranca com uma vantagem de em torno de 19% em torno do Guilherme Boulos, não nos votos úteis. É uma vantagem considerável, né? Agora, o que chama a atenção é quanto aos votos por faixa etária, né? Os mais jovens, de 16 a 24 anos, ganham o Guilherme Boulos, 43 a 39. Quanto mais idade as pessoas vão tendo, mais vão votando no Bruno Covas, e o inverso com relação ao Boulos. Chega com as pessoas com mais de 60 anos, 60% votam no Bruno Covas contra 23% no Guilherme Boulos. Aqui pode ser explicado um pouco em relação às pesquisas a queda no dia da eleição do Bruno Covas, porque ele é muito bem votado nas pessoas com mais de 60 anos, onde eu acredito que tenha tido o maior número de abstenções, né?
esse é um dado que chama a atenção ao Bruno Covas. Aliás, Murilo, só para pegar nesse dado que você se mencionou primeiro, né, dos eleitores mais jovens, dos 16 aos 24 anos, eu esperava uma vantagem maior de Guilherme Boulos nesse quesito aí, porque 43 a 40 é 39,7, né, 43 para o Boulos, né, de eleitores dessa idade, e 39,7 para o quase 40 para o Bruno Covas. Não é uma vantagem pequena demais para quem chegou no segundo turno encantando aí o eleitorado mais jovem? Nós perdemos o contato aqui com o Murilo Hidalgo, viu, Cláudio? Vamos refazer aqui a conexão com o Murilo Hidalgo, presidente do Instituto Paraná Pesquisas, para responder aí a sua pergunta. Então, enquanto isso, eu queria chamar a atenção para a votação dos dois candidatos nos bairros de São Paulo. E algo muito interessante aqui que a gente vai contar para o nosso ouvinte, que é o seguinte: Jardim Paulista é o bairro onde, proporcionalmente, o Bruno Covas teve a sua maior votação. Pinheiros é o bairro onde Guilherme Boulos teve a sua maior votação. Ou seja, os dois candidatos que estão indo agora para o segundo turno tiveram o seu melhor desempenho em bairros centrais e de classe média alta da cidade de São Paulo. Nenhum deles é aquele considerado o candidato da periferia ou é o candidato que concentrou ali a sua votação em alguma região específica. Isso é mais estranho em relação a Guilherme Boulos, não é? Porque Boulos tem um posicionamento político bem à esquerda e tem a sua votação concentrada entre os eleitores mais ricos e que moram mais na região central de São Paulo. Bela Vista também, Boulos foi muito bem agora nessa votação. Bela Vista, Covas, Indianópolis, Santa Amaro, Saúde, na Zona Sul, Vila Maria, na Zona Norte, os bairros em que ele teve a melhor votação. Ou seja, e Boulos teve um desempenho muito bom em Pinheiros, como mostraram as urnas agora na votação de domingo, viu, Cláudio? Ou seja, o Boulos fala em nome do povão, coisa e tal, mas o povão não votou nele não, né? Quer dizer, é interessante observar isso, né? Ele encantou mais a classe média, inclusive a classe média alta, do que propriamente aquelas pessoas que ele diz representar. E é um assunto bastante frequente na fala do candidato, né? Ele sempre faz referência ao fato de morar na periferia, ao fato de trabalhar para a periferia, de ouvir a periferia. E impressionante esse resultado que a Thaís está trazendo para a gente. A maior fatia de votos dele não veio da periferia. O Cláudio, Murilo Hidalgo de volta aqui conosco, viu? Murilo, eu estava em dúvida com relação ao desempenho dos dois candidatos entre eleitores mais jovens, de 16 a 24 anos, né? Eu esperava uma diferença para maior, né? Em relação ao Boulos. O Boulos, ele teve, segundo a pesquisa, né, 43% dos jovens nessa idade, né, de 16 aos 24 anos, 43% são eleitores do Boulos, dizem que vão votar nele, e 39,40, né, 39,7%, 40% é o Bruno Covas. Quer dizer, 43 a 40 é pouca coisa, não acha, não? Exatamente, Cláudio, mas se a gente for ver que a diferença é 19% no geral, mostra que o maior potencial de voto do Boulos é nessa faixa etária. Comentando em cima do que vocês estavam falando, se a gente analisar de analfabeto a ensino fundamental completo, é 55 a 26 para o Bruno Covas. Ensino médio completo e incompleto, 51 a 33. Quando a gente vai no ensino superior completo e incompleto, 45 a 35. Você vê que a diferença, o Boulos vai aumentando, quanto mais escolaridade a pessoa tem, mais aumenta os votos do Guilherme Boulos. Quer dizer, ele perde de menos, né? Mas ele continua atrás. Ele perde de menos, né? Por exemplo, o povão lá que não tem que é de analfabeto a ensino fundamental, 55% desses eleitores votam no Bruno Covas. 25,9% no Boulos, né? Aí vai aumentando no ensino médio e tal. Quando chega no ensino superior completo, aí cai o apoio ao Bruno Covas, cai para 44,9%, 45%, mas o Boulos está lá em 35%, quer dizer, reduziu a diferença, mas em todas as faixas de escolaridade, o candidato do PSDB está na frente. Exatamente, Cláudio.
Mas, assim, eu acho que a maior vantagem que o Bruno Covas tem sobre o Boulos é em relação à rejeição, né? Se a gente for ver, a rejeição do Bruno Covas, que não votaria nele de jeito nenhum, é em torno de 35%, e a rejeição do Guilherme Boulos é 48%, né? Tem 13% a mais de rejeição do que o Bruno Covas. Exatamente. Isso é um dado importante a ser observado, né? Mas é muito curioso como o candidato do PSDB, nas pesquisas, está à frente do candidato de Boulos em escolaridade, nível de escolaridade, e também em nível, e também entre os, do ponto de vista da idade, né? Os mais jovens aos mais velhos, isso vai aumentando, né? Apoiam mais o Bruno Covas do que o Boulos. Murilo, Lana Canepa falando aqui, eu queria, por favor, que se você pudesse fazer um desenho de quem vota mais em Boulos e quem vota mais em Covas, nesse momento, o cenário que a pesquisa apresenta é qual? Quais são as características de cada lado? Assim, em votos, quanto ao sexo, é mais ou menos equilibrado entre homens e mulheres, os dois eleitores. O Bruno Covas, quanto mais idade tem, mais as pessoas votam. Os idosos votam mais em Bruno Covas e os jovens votam mais em Guilherme Boulos, levando em consideração que o Bruno Covas só perde para o Boulos na primeira faixa etária, de 16 a 24 anos. De escolaridade, quanto mais as pessoas estudaram, mais elas votam no Boulos. Ela faz 26% de analfabeto a ensino fundamental completo, ele vem a 33% no ensino médio completo e incompleto, e vem a 35% nas pessoas em curso superior completo e incompleto. Já o Bruno Covas é o inverso. O maior eleitorado dele é de analfabeto e ensino fundamental completo, 55%, de ensino médio completo e incompleto, 51%, ensino superior completo e incompleto, 45%. Agora, Murilo, cruzando o resultado da eleição no primeiro turno com essa pesquisa, você diria, quer dizer, não há na pesquisa nenhuma referência à raça, mas se você considerar que a maioria, enfim, dos números do IBGE, etc. e tal, cruzando tudo, você diria que o eleitor do Boulos majoritariamente é branco, rico e mora em bairros mais de classe média alta? Exatamente, pô. Exatamente. É mais ou menos isso que você está. Se a gente tivesse que fazer um boneco, seria mais ou menos isso o eleitorado do Boulos, né? O inverso do que a gente poderia imaginar, né? Quando sai a próxima pesquisa, Murilo? Curiosa. Semana que vem? Maravilha, obrigada. O Murilo, esse quadro que a gente trouxe hoje é o quadro dos eleitores que foram entrevistados quando? Ontem e hoje, Thaís. Então é algo que reflete o quadro do dia 17 de novembro, né? É a fotografia de ontem e de hoje, pós-eleição em São Paulo. É a primeira fotografia, tá? Na verdade, se a gente analisar, são 19 pontos, você calcula aí entre os votos juntos, não 10 pontos, diríamos uma média da vantagem do Bruno sobre o Boulos. Na verdade, 10 pontos. Teria que migrar 10 de um para 10 para outro, certo? O que eu vejo, Thaís, que a partir do debate da Band, o clima deve mudar, né? É isso aí, na quinta-feira, não é? Quinta-feira tem o debate da Band, sexta-feira volta o horário político por um período curto, não é? É menor do que em anos anteriores. Você acha que isso também tem influência ali no andamento das campanhas, Murilo? Sim, o candidato não pode perder um minuto, não é? Naquilo que ele quer levar ao eleitor. Com certeza. A vantagem para o Boulos, que agora os tempos são iguais, no rádio e na TV, né? Essa é uma vantagem que ele tem, que ele tinha menos tempo na televisão, agora ele vai ter uma exposição igual a do Bruno, e principalmente, Thaís, eu acho que a vantagem do Bruno é muito boa, ele tem uma gordura muito boa ainda para perder, mas os debates serão decisivos. Nenhum dos dois pode escorregar, né? Principalmente o Bruno. O Bruno, 0-0 nos debates, ele está com a mão na taça, né? Murilo, de acordo com a sua experiência, né, de tantos anos fazendo pesquisas eleitorais, eu queria saber o seguinte: que tipo de erro o Bruno Covas não pode cometer para permitir a aproximação muito acentuada do adversário, e também do ponto de vista do Boulos, o que é que ele tem que fazer para se aproximar do adversário? Olha, Cláudio, o Bruno Covas não pode escorregar, não pode cometer uma gafe, né, como a gente diz, e do lado do Boulos tem que ter um fato novo para ter a virada, né? Ele tem que provocar um fato novo, algo que a gente não conhece ainda, uma escorregada muito grande do Bruno, para que ocorra um fato para que a eleição vire, né?
É isso aí, Murilo Hidalgo do Paraná Pesquisas, divulgando aqui na Rádio Bandeirantes a pesquisa que acabou de sair com o resultado da intenção de voto para o segundo turno na cidade de São Paulo. Muito obrigada, hein, Murilo? Até a próxima. Obrigada. Obrigado pela oportunidade e sempre à disposição dos amigos da Rádio Bandeirantes. E Parabéns, já nas redes sociais da pesquisa. Rádio Bandeirantes também, tudo publicado para o nosso ouvinte, viu, Cláudio? Que gosta de olhar número por número, fazer análise, dissecar onde cada um tem mais voto, tem menos. O número principal que eu vou repetir agora, Bruno Covas, 61,5%, Guilherme Boulos, 38,5% na aferição do Instituto Paraná para o segundo turno em São Paulo. Com o detalhe de que a pesquisa foi realizada ontem e hoje, né, durante os dias de 16 e 17, e, portanto, com eleitores, ouvindo eleitores a partir dos 16 anos de idade, indicando, portanto, tem aí uma margem de erro de aproximadamente 3 pontos percentuais para cima e para baixo, né, para mais ou para menos, e aponta esses números que a gente deu agora há pouco, que Thaís Freitas nos revelou. Portanto, Bruno Covas, 50,3% das intenções de voto, Guilherme Boulos, 31,5% na primeira pesquisa de intenção de votos para o segundo turno para a Prefeitura de São Paulo. Votos válidos, Bruno Covas, 61,5% e Guilherme Boulos, 38,5%.